acessório elegante que compõe o vestuário e revela a personalidade. Eu converso hoje com a chapeleira Gabriela Lenzi. O Palavra Aberta já está no ar. Se tratando de chapéu, quando a gente fala da palavra chapéu, do objeto chapéu, a gente imagina proteção, imagina elegância, imagina também um certo status, poder. Como seria realmente definido o chapéu? Com certeza o chapéu vem de uma questão protetiva, já desde o Paleolítico, mas autores como Flávio de Carvalho dizem que o chapéu também ele é um elemento que conduz ao divino. Então os primeiros chapéus nascem também de uma questão espiritual, simbólica, que eram adornos de cabeça que sinalizavam que aquela alma deveria retornar para aquela cabeça. Então com certeza não tiravam esse chapéu, né? Não, com certeza não chapéu, tiravam. Na verdade eram turbantes, né? Já que a gente está falando muito antes de Cristo. Imagina toda essa evolução. Quando a gente lê, observa e vê fotos de chapéu, a gente consegue mais ou menos definir, mesmo de uma forma leiga, mas assim, que época que aquele chapéu fazia parte. Ele tem uma história realmente evolutiva muito grande, né? Você começou a estudar e começou a conhecer o assunto do chapéu mais ou menos com que idade? Eu sempre gostei de moda e eu desde pequena sempre soube que eu gostaria da moda, de seguir esse caminho. Embora que não temos mais o costume de usar o chapéu atualmente, né? Na Itália, nos países da Europa, na Itália onde eu morei, foi onde eu aprendi a gostar do chapéu, onde eu aprendi, na verdade já gostava dele anteriormente, mas foi ali que eu aprendi que ele poderia ser usado e não só, que eu poderia desenvolver um chapéu. Então foi mais ou menos no ano de 2007, quando eu morava na cidade de Florença, na Itália, que eu conheci o chapéu e que eu comecei e ali foi o início, com certeza, de um amor para a vida toda. Mas antes disso, você também tinha interesse pela moda, né? Sempre tive interesse pela moda, mas pelo chapéu especificamente, embora meu coração sempre batia pelo assunto chapéu e tudo mais, foi ali que eu descobri mesmo a paixão da minha vida. E a busca da graduação, antes de morar na Itália, de procurar se aprofundar no assunto chapéu, você gostava de moda, mas assim, quem gosta de moda, quem se interessa por moda, muitas vezes aquilo vem antes, né? Aquela criança que observa os adultos se vestindo bem, analisa os tecidos, vê o porte das pessoas. Você já era uma criança assim? Já era uma criança assim. O mais curioso é que eu sou de uma cidade do interior, aqui de Santa Catarina, que chama Benedito Novo, mas é uma comunidade pequenininha, de descendentes de italiano, que se chama Santa Maria. E eu era da roça, eu era do interior, então a moda foi uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo. Eu tinha 7 anos e eu desenhava vestidos para minha mãe, para minha tia, já dizia como elas tinham que se vestir, já não gostava do que uma usava, E era muito curioso, porque não fazia parte do meu dia a dia, não fazia parte da minha família, não fazia parte dos costumes, nem da minha cidade. Mas eu já tinha isso assim no meu coração, e aí foi quando eu fiz 16 anos que eu vim morar aqui em Blumenau. Eu vim antes da faculdade, fiz o 3º ano aqui, mas aí no ano seguinte eu acabei ficando para fazer a graduação em moda. Então a família percebeu que já tinha alguma coisa, né? Sim. Se não tinha ninguém costurando na família, não tinha nenhum estilista, todo mundo viu, tem alguma coisa diferente ligada à moda. Mas parece que você gosta muito de viajar, é isso? Isso, também. E te fez então estudar fora. Tá, e essa decisão de morar na Itália e aprender um pouco mais sobre moda, como foi? Foi no último ano da graduação. Eu já tinha esse sonho anteriormente, mas era um sonho muito distante. Mas tinha uma ligação com a tua família italiana, não? Não, na verdade não. Eu pensava em ir para a França ou para a Itália. E na procura de escolas e tudo mais, eu me deparei com essa escola na cidade de Florença. Então não era Milão, eu não tinha interesse em Milão, daquela moda, eu queria Florença mesmo, que tinha uma moda mais ligada à arte, uma moda mais histórica. Mas Florença também já foi berço da moda antes de Milão, né? Já foi. Inclusive os chapéus nascem, né? Os famosos chapéus de palha de Florença, eles nascem ali. Florença tem uma ligação muito grande com a manualidade, com o trabalho manual e com certeza reflete na moda. Então foi depois da graduação, no último ano da graduação, eu decidi que eu gostaria de ir, comecei a procurar, né, essas escolas, comecei a procurar lugares para ficar. Me encantei por Florença, já me encantou quando eu era uma jovenzinha de 12 anos, quando a gente aprende história, né, na escola, mas ali me despertou ainda mais aquele desejo e foi por isso que eu acabei escolhendo Florença. E aí eu fiquei, na verdade,
fiquei 1 ano, depois voltei, fiquei mais um tempo e morei numa totalidade de 4 anos. E essa ligação com o chapéu aconteceu lá, então? Foi lá que chamou atenção? Você trabalhou com alguma coisa relacionada a chapéu? Foi lá que eu conheci. Fora do mestrado que eu estava fazendo na Itália, eu conversei com amigos e perguntava para eles, e quais são, né, que trabalhos que eram aqui, que eram tão famosos, trabalhos manuais, e eles me citaram alguns. E num desses que me citaram, comentaram um chapéu de palha da cidade de Sinha. Onde inclusive existe um museu e tudo mais. E então eu fui para essa cidade de Sinha e nessa região, então eu encontrei, por curiosidade mesmo, eu quis começar por conta própria a fazer esse trabalho de resgate dessa antiga técnica, mas completamente por curiosidade. Então quer dizer que são peças únicas, então, fazendo uma a uma? Faço uma a uma, e aí nesse momento que eu estava ali, eu encontrei um antigo magazine, que vendia produtos para fazer chapéu. E eu comprei alguns materiais e fui para minha casinha, para o meu quartinho super pequeno de Florença, e eu fiz meu primeiro chapéu. E aí eu saí usando esse chapéu, e um moço que se chamava Luigi, numa loja que ficava na frente da minha escola, me chamou, brasiliana, que chapéu é esse? Aí eu fui eu que fiz. Daí ele, pode fazer uns 5 que eu vendo aqui na minha loja. Nossa, começou rápido, foi assim, então. foi muito rápido. E aí eu, na verdade, não enxergava, eu pensei, ótimo, vou ganhar um dinheiro aqui, mas não enxergava essa possibilidade aqui no Brasil, né, não enxergava, e aí foi quando começou realmente. Mas eu quero saber se é preciso que o chapéu combine com o estilo da pessoa, combine com a roupa, ou ao contrário, mas você vai me contar isso depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a conversa com a estilista e chapeleira Gabriela Lenzi. Falávamos sobre o chapéu e o estilo da pessoa. Existe mesmo, a gente escuta a frase muitas vezes, fulano tem estilo para usar chapéu, ciclano não tem estilo para usar chapéu, existe isso? Eu acredito que existe desejo de usar o chapéu, é o primeiro passo. O desejo de usá-lo, e aí você se sente bem com ele. Então você se sentindo bem com ele, o chapéu vai combinar com o seu estilo. Claro que existem diversos estilos do próprio chapéu que de repente combinem mais com a sua personalidade, com o que você, né, costuma usar, conforme a sua roupa e tudo mais. Para as ocasiões também, né? Dependendo da ocasião. Acontece muito no Brasil, né, de usarem chapéu na praia, viseira, e também algumas vezes em casamentos, né, que acontecem em horários especiais, fim da manhã, à tarde ou até à noite, né? E esse estilo, na verdade, é muito procurado também? É muito procurado. Eu tenho pessoas que me procuram justamente para isso, para desenvolver o chapéu para o casamento, do filho, da amiga, madrinha, a própria noiva. Geralmente, chapéus com abas maiores são utilizados para casamentos durante o dia, né? Ele tem uma questão protetiva e geralmente em ambientes fora, né, sem nenhuma cobertura, então o chapéu faz esse trabalho. Outros chapéus como casquete podem ser utilizados à noite, então aí a gente pode... são os pequenos, são né? os pequenininhos, são aquelas casquetes que ficam aqui, tem os fascinators que são muito utilizados pela Kate, né, conhecidos por ela, né? E esses podem ser utilizados tanto de dia quanto de noite, mas de noite esses acabam ficando melhor e a gente pode colocar um pouquinho de brilho, alguma coisinha a mais que de dia não também, vai. na verdade, medir o tamanho da cabeça das pessoas? Existe isso? Precisa medir o tamanho da cabeça dessa pessoa. Inclusive, eu tenho vários clientes que eu faço a consulta pelo Skype, e então eu ali ensino como tem que tirar a medida e tudo mais. Passa aqui e nessa parte aqui da parte de trás e na metade mais ou menos da testa. E é medido por centímetros, né? Por centímetros. Existe também PMG também quando se compra o chapéu ou não? Sempre por centímetro? Não, é por centímetro. Geralmente o feminino vai dos 55, né, até os 60. Até agora falamos de mulher, de chapéu feminino e tal. E os homens? Que tipo de chapéu eles usam? E se no Brasil eles usam? Então, agora eles começaram a utilizar novamente, né? Um dos mais usados ainda é aquele modelo Panamá.
com aquela, né, aba média e tudo mais, eles acabam utilizando, mais com estilo mesmo, para poder exceder esse estilo, né, que eles querem passar. E são homens mais nesse sentido que acabam usando. E que usando. gostam, né, como você falou, precisa gostar para poder usar. E a consequência, se de repente o chapéu deixa a pessoa mais bem vestida ou faz algum estilo, isso é uma consequência também, não é? É uma consequência. Porque se você colocar o chapéu e ficar mexendo no chapéu e se sentir desconfortável com ele, é claro que ele não vai ser... não vai te deixar uma pessoa mais elegante, ele vai te deixar incomodada. É verdade. Gabriela, então faz o chapéu, mas também faz a roupa. Você trabalha também com roupa? Eu trabalho também com roupa. Eu faço, mas também nessa mesma linha de exclusividade. São vestidos de festa? São vestidos de festa, vestidos de noiva, que eu faço também. E atualmente você faz um trabalho também muito especial. São com mulheres que estão passando ou passaram por um tratamento. Como é esse teu projeto? Então, foi o chapéu que me levou, na verdade, para a pesquisa. E hoje em dia, então, eu estou fazendo doutorado em antropologia com linha de pesquisa em antropologia da moda e do desenho. E o chapéu me levando, o chapéu é o meu objeto de estudo, né? Então, eu utilizo dos chapéus, a gente faz uma antropologia aplicada, que é um laboratório do chapéu, uma oficina do chapéu, onde eu vou com essas mulheres que passaram já pelo tratamento quimioterápico e muitas que estão passando, estão sem os seus cabelos, e a gente faz uma convivência, então, social com essas mulheres, elas trocam experiência entre si e também criam um elemento que pode ajudar na autoestima e passar por esse momento, que é um momento muito delicado, com mais autoestima, com mais autoconfiança. Tá, então são encontros semanais? Semanais na Rede Feminina de Combate ao Câncer, aqui de Blumenau. Que elas mesmas produzem junto contigo? Produzimos juntas, isso. E depois disso vai derivar a minha tese, então, do doutorado, por entrevistas com ela, por observador participante. E aí a gente faz, então, esse trabalho que depois, no final, resulta de como um elemento de moda que está em quase desaparecimento pode sim ser útil num nicho, que é o nicho, no caso, ali das mulheres que estão passando pelo tratamento quimioterápico. Então, esse chapéu As mulheres que estão sem os cabelos, elas acabam utilizando. As mulheres que já passaram pelo tratamento, elas doam para mulheres que estão passando pelo tratamento de quimioterapia e que, por motivos mesmo de se sentirem um pouco fragilizadas, não conseguem frequentar então, a oficina do chapéu. E falando em material, né? De repente precisa ter uma forma que você trouxe da Itália e um material especial para produzir o chapéu? Isso, um material especial para produzir o chapéu. Eu utilizo feltro, tem vários tipos de palha. O feltro também tem várias qualidades, pode ser lã de ovelha, mas também pode ser o coelho, que aí dá uma outra textura no chapéu. Ele é um chapéu muito mais leve e um chapéu que pode ser muito quente no inverno, ele consegue manter, né, a temperatura, mas no verão também não ser tão quente. E no verão usa muito palha também, né? Palha, não, no verão é palha. Combina mais com o ambiente e fica muito mais agradável, né? E aí ele tem essa questão de servir protetivamente. Protege, então, contra o sol e tudo mais. Pode ser usado, como você mencionou anteriormente, praias e tudo mais, mas também deixa um frescor na cabeça e permite que seja agradável o uso. Eu imagino que é um grande desafio, né? Trabalhar com chapéu num país que não tem muito hábito de usar, né, o adereço, né, como proteção, como característica de enfeite, de charme. E é um desafio muito grande, né? Você passa isso para as clientes, assim, tentando passar esse hábito para que elas usem o chapéu? Sim, com certeza. Eu tento passar esse hábito, passo inclusive disso, mas elas já me procuram com essa intenção de, nossa, eu não conheço ninguém que faça chapéu e te encontrei, e eu procurei muito tempo por alguém que fizesse chapéu. Elas já vêm com esse conhecimento de que as pessoas que fazem chapéu são poucas, né? Justamente por esse quase desuso do elemento. E quem tem chapéu não tem um só, né? Em casa, normalmente, a pessoa tem vários, né? E como é que se guarda um chapéu? Então, o chapéu deve se guardar na caixa, na embalagem. Geralmente, o chapéu que você compra, os meus, assim, eles vêm cada um em uma caixa, separado individualmente. Dentro da cabeça mesmo do chapéu é colocado papel manteiga para que essa forma não se perca, para que o chapéu consiga se manter, né, embora os anos que passem ele consiga se manter. E além disso deve ser guardado em lugar fresco, com frequência deve ser aberto, limpo. Inclusive a marroquina, que é uma fita que fica por dentro do chapéu, essa fita pode ser trocada, então eu também faço a manutenção desses chapéus. As minhas clientes compram, mas elas sabem que quando a marroquina for envelhecendo e for manchando, elas me contatam novamente e eu
troco tem toda uma questão também de higiene, né? Até porque pode ser usado muito tempo, né? Muito tempo. E voltar a ser usado. E voltar a ser usado. Parabéns pelo trabalho diferente, especial, que continue, então, dando oportunidade para as pessoas conhecerem o teu trabalho. Tá bom, querida? Obrigada. Obrigada.